Vamos fazer a correção dos exercícios da página 155, que se refere a exercícios de regras de 3 simples. Então, vamos voltar lá. Exercício 2, tá lá escrito, ó, com... Eu vou até botar aqui, ó, porque aí vou voltar com 10 quilos de trigo. Podemos fabricar 7 quilos de farinha. Quantos quilos de trigo serão necessários para fabricar 28 quilos de farinha. Então, vamos lá lembrar o que é regra de 3 simples. A gente utiliza a regra de 3 simples quando a gente tem 4 valores, ó, 1, 2, 3 quilos de trigo. 4 valores. Em que um deles você não conhece, ó, eu tenho 10 quilos de trigo e fabrico 7 de farinha. 10 de trigo, eu fabrico 7 de farinha. Quantos de trigo, que eu não sei é o valor que eu quero achar, serão necessários para fabricar 28 de farinha? Então, o que acontece? Eu tenho 4 valores em que um eu não sei. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar as grandezas. O que é? O que está sendo feito? São 4 valores aí, então são 4 coisas que estão sendo medidas. Grandeza é aquilo que está sendo medido. Então, vamos lá. Então, está sendo medido quantidade de trigo. Então, vamos lá, 10 quilos de trigo. E está sendo medido também, ó, quantidade de farinha. Então, está dizendo que com 10 quilos eu faço 7 quilos de farinha. Quanto de trigo eu não sei, então coloco X, ó, as grandezas embaixo iguais, ó, grandeza do trigo embaixo da grandeza do trigo. Serão necessários para fabricar 28 farinha. Então, tá aqui. Então, ó, farinha embaixo de farinha, trigo embaixo de trigo. Identifiquei as grandezas, coloquei um abaixo do outro. Aí aqui já posso ver que de 7 para 28 está aumentando o valor, o número está aumentando. Então, eu já posso botar uma setinha aqui para cima, está aumentando o número. Então, vamos ver se aqui vai aumentar. Aí a gente tem que pensar. Ó, vamos pensar, analisar. Com 10 quilos de trigo, eu consigo fazer 7 quilos de farinha. Se eu aumentar a quantidade de farinha, presta atenção, se eu aumentar a quantidade de farinha, eu vou precisar aumentar ou diminuir a quantidade de trigo? Também aumentar. Tá? Para fazer mais quantidade de farinha, eu vou precisar mais do que 10 de trigo, tá? Vou aumentar. Então, olha só, as duas setinhas estão na minha mesma posição. Então, significa dizer que essas duas grandezas aqui são grandezas diretamente proporcionais. Que significa dizer diretamente proporcional? À medida que uma aumenta, a outra também vai aumentando, tá? Então, como que se resolve? Se resolve bonitinho, como se faz proporção, arrumando aqui em forma de razão. Agora sim é feito rapidinho, entendeu? Então, vamos usar a cruzadinha aqui, ó. 7 vezes x é igual a 10 vezes 28. 7x é igual a 280. X é igual a 280 dividido por 7. X é igual a 40. Então, ó, presta atenção. A pergunta,
Quantos quilos de trigo serão necessários para fabricar 28 quilos de farinha? 40 quilos. Essa é a minha resposta. Eu vou precisar de 40 quilos de trigo, que é o valor que eu estou procurando, para fazer 28 quilos de farinha. Tá feito aí a segunda questão. Vamos para exercício 3. Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo aí para aprender, tá, gente? Porque aí a questão só é de interpretação. Exercício 3. Vamos lá. 8 pedreiros. Então, vamos lá. A primeira grandeza que apareceu aí, ó, é a quantidade. Então, a primeira coisa que tem que fazer é identificar as grandezas. Então, ó, 8 pedreiros. Primeiro número que apareceu. Fazem um número de 72 horas. Segundo número que apareceu é 72 horas. Então, a grandeza que está aqui é tempo. Em hora, bota aqui. 8 pedreiros fazem um muro de 72 horas. Quanto tempo? Opa, eu quero achar isso aqui, ó. Eu não tenho. Levarão 6 pedreiros para construir o mesmo muro. Então, tá lá. Pedreiro, a quantidade de pedreiro embaixo da quantidade de pedreiros. Tempo embaixo de tempo. Identificamos as grandezas, pedreiro e tempo. Vamos agora às setinhas, que é importante, ó. De 8 para 6, não está diminuindo? Então, vou botar setinha aqui para baixo. Diminuiu a quantidade de pedreiro. Agora, vamos ver se a setinha aqui vai ficar para cima e para baixo. Primeiro, a gente sempre coloca aqui onde tem os números aparecendo. Para depois a gente ver aqui onde tem um valor que você precisa achar. Vamos pensar comigo. 8 pedreiros demora 72 horas para construir um muro. Se eu diminuir a quantidade de pedreiros para fazer o mesmo muro, vai levar mais tempo ou menos tempo? Vai levar mais tempo. Então, quer dizer que aqui, o tempo aqui ele vai aumentar. Não vai diminuir. Olha lá as setinhas, como que elas ficaram inversas. Então, essa grandeza em relação a essa são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, como que a gente vai resolver? Onde tem o x, você vai copiar igualzinho como está ali. Bota a igualdade. E esse daqui, ó, você vai inverter. O 6 não está embaixo, ele agora vai para cima. O 8 não está em cima, vai para baixo. Inverter. Então, agora que você já inverteu, você pode resolver aqui, ó, pela cruzadinha. 6 vezes x é igual a 72 vezes 8. 6x é igual a 72 vezes 8, 576. X é igual a 576 dividido por 6. X é igual a 96. Resposta, olha a resposta. Quanto tempo levará 6 pedreiros para construir o mesmo muro? Levará 96 horas. Tá aí feito o exercício 3. Vamos fazer agora o exercício 6. Vamos lá, de novo, vou explicar, hein? Presta atenção, quem tá achando dificuldade. Vamos lá, exercício 6. Ó, vou ler. Primeira coisa a se fazer de novo, identificar a grandeza. A grandeza é aquilo que está sendo medido. Sempre regra de 3 símbolos vão ter 4 valores e um você não vai saber qual é que você vai descobrir. 4 latas de tintas. Então vamos lá. Já começou a falar sobre uma coisa aí, ó. 4. Quantidade de latas de tinta. Então, tá, a primeira grandeza, 4.
pinta 280 metros quadrados de parede. Outra grandeza, área, 200 metros quadrados. Então, 4 latas, consigo pintar isso daí. Quantos metros quadrados, isso aqui que eu não sei, pode ser pintado com 11 latas. Então, ó, mais uma vez, ó, arrumei por grandezas, direitinho, quantidade de lata embaixo, quantidade de lata, área embaixo de área. De 4, primeiro vamos analisar o que tem os valores. De 4 para 11 está aumentando aqui, ó. Daqui para cá está aumentando a quantidade. Então, bota setinha para cima. Para analisar agora aqui. 4 latas de tintas eu consigo pintar 280, uma área de 280 metros quadrados. Se eu tiver mais latas de tinta, vocês concordam que eu vou conseguir pintar mais quantidade? Então, aqui, ó, com certeza vai ser um número que vai aumentar aqui. Então, ó, as setinhas estão na mesma posição. Então, eu já sei que essa grandeza em relação a essa são grandezas diretamente proporcionais. Bem, se são diretamente proporcionais, como que eu vou resolver? Ó, esse aqui que tá aqui, vou botar arrumadinho do jeito que tá ali. Boto igualdade. Isso aqui que tá aqui, eu vou botar aqui, arrumadinho em forma de razão. Pronto. E vou resolver como uma proporção, ó. Ó, x em 4 vezes x é igual a 280 vezes 11. 4x é igual a 280 vezes 11, tá? Vamos ver aqui quanto que vai dar. 3.080, x é igual a 3.080 dividido por 4, x é igual a 770. Então, a resposta vai ser, qual a quantidade de área que eu vou pintar? 770 metros quadrados, tá? Que eu vou conseguir pintar. Então, tá feito aí. Então, vamos fazer agora o exercício 7. Vou apagar aqui, tá? Vou fazer o exercício 7. Vamos lá. Primeira coisa, identificar as grandezas. Um automóvel percorreu uma distância em 2 horas. Então, ó, tempo. Primeira grandeza que aparece aí é o tempo em horas. 2 horas. Com a velocidade, a segunda grandeza. Velocidade. De 90 aqui em quilômetro por hora. Se a velocidade média, se a velocidade fosse 45, quanto tempo levaria para percorrer a mesma distância? Então, tá aí. Identifiquei as grandezas, tempo e velocidade. Embaixo do tempo, coloquei o tempo, esse tempo que eu quero determinar. Embaixo da velocidade, coloquei velocidade. Dá para perceber que a velocidade de 90 está diminuindo para 45? Então, está diminuindo aqui, ó. Então, já vou colocar a setinha para cima. Então, agora vamos ver lá como que vai ficar a setinha. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Ó, se um carro está a 90 km, quer dizer, ele está correndo a beça, ele consegue fazer uma distância em 2 horas. Se ele diminuir a velocidade, se ele for mais devagarzinho, ele vai chegar no mesmo local, ele vai demorar mais tempo. Então, aqui, ó, o tempo ele vai aumentar, em vez de diminuir, tá? Para chegar, então, olha só as grandezas, ó, as setinhas estão inversas. Então, são as grandezas. Grandeza é isso em relação a isso que está sendo medido. Inversamente proporcionais. Então, como que se vai resolver essa regra de 3? Onde tem o x, você vai repetir igualzinho aqui embaixo, colocar em forma de razão. Bota igualdade. Esse aqui você vai inverter. O 45 está embaixo, vai para cima.
90 não está em cima, vai para baixo. Pronto, agora você vai resolver essa razão aí. Vai multiplicar 45 vezes x é igual a 2 vezes 90. Vai ficar 45x igual a 180. X é igual a 180 dividido por 45. Tá? X é igual a 4. Então, quanto tempo resposta? Vai demorar numa velocidade de 45 km por hora. 4 horas. Vou demorar. Tá? E tá aí feito. Vamos agora, só mais uma questão. Exercício 8. Exercício 8. Vamos lá. Um livro tem 240 páginas. Então, o primeiro valor aí que foi quantidade de página. Então, é a primeira grandeza que apareceu aí no exercício. Então, eu estou já identificando a grandeza. E cada página tem 40 linhas. A segunda grandeza que tem aparecendo aí é quantidade de linhas. Então, aqui, 40. Então, cada página tem 240 páginas e cada página 40 linhas. Qual seria o número de página? Isso aqui que eu quero saber. Se fossem colocado apenas 30 linhas em cada página. Então, vamos lá. Identifiquei as grandezas, quantidade de página, quantidade de linha. Botei linha embaixo de linha, página embaixo de página. De 40 para 30 eu estou diminuindo o valor, então vou botar essa setinha para cá. Então, agora vamos analisar para ver como que a setinha fica aqui, ó. Um livro, eu consigo fazer um livro de 240 páginas, mas cada página tem que ter 40 linhas. Se eu diminuir o número de linhas na página, esse livro não vai ficar com maior quantidade de páginas? Sim, então aqui vai aumentar. Então, olha só, as grandezas, uma em relação à outra, grandezas inversamente proporcionais. Como que se resolve? Através de proporção, onde tem o x você vai repetir igualzinho tá ali. Bota a igualdade. E aqui, como são inversamente, você vai trocar. O 30 que está embaixo vai para cima, 40 que está aqui em cima vai para baixo. Então, agora você vai fazer isso aqui, ó, essa cruzadinha, multiplicar 30 vezes x é igual a 240 vezes 40. Fica 30x igual a 9.600. Posso cortar esse zero com esse aqui, né, gente? Vai ficar, ó, 3x igual a 960. X é igual a 960 dividido por 3. X é igual a 320. Então, a resposta. Quantas páginas vai ter o meu livro? 320 páginas. Tá aí feito e corrigido os exercícios sobre regra de 3. Bons estudos.